Olá, prezado estudante de anatomia, seja bem-vindo ao canal Anatomia Cura, o canal destinado ao estudo da anatomia humana. Nesta videoaula vamos estudar o tema artrologia. A artrologia é o estudo das articulações. As articulações podem ser classificadas de duas formas. Temos uma classificação estrutural e uma classificação funcional. Na classificação estrutural, observa-se as características anatômicas, ou seja, o tipo de tecido que conecta a articulação, e também observamos se na articulação existe a presença de um líquido, o líquido sinovial. Na classificação funcional, observamos o movimento realizado pela articulação. Desta forma, existem articulações imóveis, também conhecidas como sinartrose, articulações pouco móveis, também conhecidas como anfiartroses, e articulações móveis, também conhecidas como diartroses. As articulações fibrosas são aquelas onde há a presença de tecido conjuntivo fibroso. Sobre a mesa, estamos observando um crânio, e no crânio há várias articulações onde os ossos são unidos por tecido fibroso. As articulações fibrosas são três tipos existentes: sutura, sindesmose e gonfose. Suturas. Sutura é um tipo de articulação fibrosa encontrada somente no crânio. Os ossos do crânio são unidos através de suturas. Pensando no aspecto funcional, as suturas são articulações classificadas funcionalmente como sendo imóveis, pois não apresentam movimento. As suturas são subdivididas nos seguintes tipos: sutura serrátil, sutura escamosa, sutura plana e esquindilese. Vamos a exemplos. Entre os ossos nasais, encontramos uma sutura plana. No palato, observamos também a presença de uma sutura plana. Em uma sutura plana, as margens ósseas são planas. Sutura serrátil. Em uma sutura serrátil, as margens ósseas apresentam-se de forma serrilhada. Entre os ossos parietais, estamos observando uma sutura serrátil. Entre o osso frontal e os parietais, observamos também uma sutura serrátil, onde as margens ósseas dos ossos que se articulam
se assemelham a uma serra. Entre os dois ossos parietais e o osso occipital, visualizamos uma sutura serrátil. Essas suturas que foram demonstradas apresentam um nome específico. Entre o osso frontal e os ossos parietais, localiza-se a sutura coronal. Entre os parietais, localiza-se a sutura sagital. E entre os parietais e o occipital, localiza-se a sutura lambdoide. Sutura escamosa. Em uma sutura escamosa, as margens ósseas dos ossos que se articulam se dispõem de forma semelhante a uma escama. Portanto, o osso temporal articula-se com o osso parietal. Neste local, observamos uma sutura escamosa. O osso temporal se sobrepõe ao osso parietal de forma semelhante a uma escama. Então, esta margem óssea do temporal está se sobrepondo ao osso parietal. Esquindilese. Esquindilese é um tipo de sutura encontrada entre os ossos vômer e esfenoide. Em uma esquindilese, uma lâmina óssea encaixa-se dentro de uma fenda. O osso esfenoide apresenta uma lâmina óssea muito delgada que se encaixa no interior de uma fenda proporcionada pelo osso vômer. Gonfose. Gonfose é uma articulação fibrosa existente entre a raiz de um dente e o processo alveolar de um osso. Entre a raiz do dente e o processo alveolar de um osso, que neste caso é o maxilar, existe uma pequena quantidade de tecido conjuntivo fibroso articulando um dente ao osso. Pensando no aspecto funcional, as articulações fibrosas do tipo gonfose são articulações imóveis, que não apresentam movimentação. Sindesmose. Sindesmose é um tipo de articulação fibrosa onde há tecido fibroso em grande quantidade. Estamos observando um antebraço onde o rádio e a ulna estão se articulando através de um tecido conjuntivo fibroso que está presente em grande quantidade. Em uma sindesmose, o tecido conjuntivo fibroso é visível
e está presente em grande quantidade. Esse tecido conjuntivo fibroso existente entre o rádio e a ulna também está presente entre a tíbia e a fíbula. Esse tecido fibroso denominamos de membrana interóssea. Quando pensamos no aspecto funcional, a sindesmose é caracterizada funcionalmente, é classificada, melhor dizendo, funcionalmente como sendo uma articulação que apresenta pouco movimento, portanto é pouco móvel. Articulações cartilaginosas. As articulações cartilaginosas, os ossos estão unidos por cartilagem, que pode ser do tipo hialina ou fibrocartilagem. Existem dois tipos de articulações cartilaginosas: a sincondrose e a sínfise. Vamos conhecer agora alguns detalhes com relação à sincondrose. A sincondrose pode ser temporária ou permanente. Outro detalhe: toda sincondrose, os ossos estão unidos através da cartilagem do tipo hialina. Sincondrose permanente. Em uma sincondrose permanente, a cartilagem do tipo hialina perdura, permanece ao longo da vida. Encontramos sincondrose permanente entre uma costela e o osso externo. As costelas articulam-se com o osso externo através de sincondrose permanente. Observe na peça anatômica a presença de cartilagem hialina, fazendo a conexão de uma costela com o osso externo. Aqui visualizamos um fragmento de costela se articulando com o osso externo através de uma sincondrose permanente. Essa cartilagem que faz a junção da costela com o osso externo é cartilagem do tipo hialina. Se analisarmos no microscópio, vamos observar as características da cartilagem do tipo hialina. Agora, pensando anatomicamente, essa cartilagem que faz a junção da costela com o osso externo, como também observamos aqui nesta peça seca, essa cartilagem chamamos de cartilagem costal. A cartilagem costal faz a união de uma costela com o osso externo. Este é um osso de um sujeito jovem, aonde observamos a articulação da extremidade do osso com o centro do osso. A extremidade de um osso longo chamamos de epífise e a região central chamamos de diáfise.
Observem uma falha neste ponto. Neste ponto, estamos visualizando uma sincondrose entre a epífise e a diáfise. Essa sincondrose que existe entre a epífise e a diáfise é temporária. Nesse local, há a presença de tecido cartilaginoso. Essa cartilagem chama-se cartilagem de crescimento. Os ossos longos aumentam de comprimento através da cartilagem de crescimento, que é um exemplo de sincondrose temporária. Essa cartilagem de crescimento, essa sincondrose, desaparece, é substituída por tecido ósseo à medida em que o sujeito encerra o crescimento dos ossos em comprimento. Então, a cartilagem de crescimento é um exemplo de sincondrose temporária. Um segundo exemplo de sincondrose temporária é a articulação que existe no osso do quadril entre o ilho, o isquio e o pubis. Nesta região, em um sujeito em fase de crescimento, há uma cartilagem unindo ilho, isquio e pubis. Essa cartilagem que faz a junção do ilho, do isquio e do pubis é substituída por tecido ósseo. Quando a cartilagem que articula o ilho, o isquio e o pubis é substituída por tecido ósseo, esta sincondrose é interrompida. Essa sincondrose desaparece. Portanto, a sincondrose existente entre o ilho, o isquio e o pubis é uma sincondrose temporária, porque tem uma certa vida útil e depois desaparece. Sínfise. A sínfise é um tipo de articulação cartilaginosa onde os ossos estão unidos por cartilagem. Em uma sínfise encontramos dois tipos de cartilagem: a cartilagem hialina e a fibrocartilagem. Nesta pelve, estamos visualizando a sínfise púbica, que faz a articulação entre os ossos púbicos. Também observamos sínfise entre os corpos vertebrais. Em uma sínfise, os ossos que se articulam estão cobertos por uma fina camada de cartilagem hialina. E entre essa fina camada de cartilagem hialina, encontramos um coxim, um disco fibrocartilaginoso. As sínfises existentes no corpo são a sínfise púbica e a sínfise entre os corpos vertebrais. Notem
que todas as sínfises estão dispostas sobre a linha mediana. Pensando no aspecto funcional, na classificação funcional, as sínfises são pouco móveis. Trago agora o corpo de uma vértebra, onde observamos na parte superior e na parte inferior a presença do disco fibrocartilaginoso que está presente na sínfise. Este disco fibrocartilaginoso, localizado entre os corpos vertebrais, é chamado de disco intervertebral. Articulações sinoviais. As articulações sinoviais predominam no corpo humano. Estas são chamadas de sinoviais pela presença de um líquido no seu interior, o líquido sinovial. As articulações sinoviais são classificadas funcionalmente como sendo móveis, apresentam grande amplitude de movimento. Nas articulações sinoviais existe uma série de estruturas presentes. Vamos começar pela cavidade articular. A cavidade articular é o espaço existente entre os ossos da articulação. Esta peça anatômica demonstra a articulação do ombro, onde observamos a escápula e o húmero. O espaço existente entre a escápula e o húmero, nesta articulação sinovial, denominamos de cavidade articular. No interior da cavidade articular encontra-se um líquido, o líquido sinovial, que apresenta uma característica viscosa e é incolor, semelhante a uma clara de ovo. O termo sinovial significa clara de ovo, porque o líquido sinovial é incolor e viscoso como uma clara de ovo. O líquido sinovial é responsável pela lubrificação das superfícies que se articulam. Ele diminui o atrito entre os ossos e é responsável pela nutrição da cartilagem articular. Este também está envolvido com o quesito amortecimento de impactos. A superfície articular presente em uma articulação sinovial é encontrada nas extremidades dos ossos que estão se articulando em uma articulação sinovial. Este osso fêmur, limpo, seco, apresenta nesta região uma superfície articular. A superfície articular que está presente em todas as articulações sinoviais é lisa e polida.
Toda a superfície articular é revestida por uma camada de cartilagem. Estamos observando agora o osso fêmur recoberto por cartilagem. A cartilagem articular está presente em todas as articulações sinoviais. A cartilagem articular é formada por cartilagem do tipo hialina. No vivo, a cartilagem articular apresenta a coloração esbranquiçada. Na peça anatômica que estou demonstrando, não observamos mais essa coloração esbranquiçada, devido ao processo de conservação utilizado nessa peça anatômica. A cartilagem articular é avascular, ou seja, não apresenta vasos. Quem faz a nutrição da cartilagem articular é o líquido sinovial. A cartilagem articular reduz o atrito entre os ossos que estão se articulando. E a cartilagem articular ajuda a absorver os impactos. Estamos observando cartilagem articular recobrindo o fêmur. Estamos observando cartilagem articular recobrindo a patela. Visualizamos cartilagem articular recobrindo a cabeça do húmero. Então, cartilagem articular recobre todas as superfícies articulares nas articulações sinoviais. A degeneração da cartilagem articular ocasiona um processo patológico denominado de artrose. Cápsula articular. A cápsula articular é uma membrana que envolve a articulação sinovial. Observamos nesta articulação sinovial, na articulação do ombro, a presença dessa membrana envolvendo a articulação do ombro. Nesta outra peça anatômica, observamos a articulação do quadril. Notem nessa região a presença da cápsula articular na articulação do quadril. A cápsula articular apresenta duas camadas. A camada externa denominamos de cápsula fibrosa e a camada interna denominamos de membrana sinovial. Esta camada interna da cápsula articular, a membrana sinovial, é responsável por produzir o líquido sinovial. Então, pessoal, o líquido sinovial é produzido na membrana sinovial, que é a camada interna da cápsula articular. A cápsula fibrosa, camada externa da cápsula articular, é resistente, forte, resistente. Esta ajuda a manter os ossos unidos em uma articulação sinovial. Ligamentos.
Os ligamentos são elementos encontrados nas articulações sinoviais que caracterizam-se como sendo estruturas com um formato de fita que ajudam a unir os ossos na articulação. Alguns ligamentos agem limitando determinados movimentos na articulação sinovial. Existem 3 tipos de ligamentos. Os ligamentos capsulares são caracterizados como sendo um espessamento da cápsula articular. Estamos observando a articulação do joelho através de uma vista posterior, onde observamos a fossa poplítea, e na cápsula articular do joelho há um espessamento na região posterior, o ligamento poplíteo, que é caracterizado como sendo um ligamento capsular. Vamos ver agora os ligamentos extracapsulares. Nessa peça anatômica, estamos visualizando a articulação do joelho. Nesse ponto, eu tenho um ligamento extracapsular. E neste outro ponto, eu também visualizo um ligamento extracapsular. O ligamento extracapsular está fora da cápsula articular. Na articulação do joelho, no lado medial, encontramos um ligamento extracapsular, o ligamento colateral medial, também conhecido com o nome de ligamento colateral tibial, que é o nome anatômico atual. Vamos virar a peça e aqui estamos na parte lateral da articulação do joelho, onde observamos o ligamento colateral lateral, também conhecido com o nome de ligamento colateral fibular, que é o nome anatômico atual. Dentro da articulação do joelho, observamos os ligamentos que são intracapsulares. Ligamentos intracapsulares estão dentro da cápsula articular. Neste caso, observamos o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior. Os ligamentos cruzados são classificados como sendo intracapsulares, dentro da cápsula articular. Os ligamentos cruzados restringem o movimento de deslizamento do fêmur. O fêmur é restringido quando desliza anteriormente e é restringido quando desliza posteriormente. Como comentei, alguns ligamentos restringem movimentos indesejados. Menisco. No interior da articulação do joelho, localizamos os meniscos. Menisco medial e menisco lateral. O menisco é uma placa de cartilagem que apresenta um formato de meia-lua. Os meniscos proporcionam
um encaixe perfeito entre o fêmur e a tíbia. Eles possibilitam que duas superfícies ósseas discordantes possam se articular perfeitamente. Menisco só é encontrado na articulação do joelho. Existem os discos, que são estruturas semelhantes aos meniscos. Vamos conhecer agora alguns discos. Disco articular. O disco articular é uma estrutura anatômica encontrada na articulação temporomandibular, também na articulação externo-clavicular e na articulação do punho. O disco articular é uma placa de cartilagem com formato de disco, encontrada, neste caso aqui, na peça anatômica, onde estamos visualizando a articulação temporomandibular. Então, observem nesse ponto a presença do disco articular da articulação temporomandibular. Vou trocar de peça. Nessa outra peça anatômica, foi retirado o processo condilar da mandíbula para expor o disco articular da articulação temporomandibular. Lábio. Algumas articulações sinoviais apresentam lábio. Na articulação do quadril e na articulação do ombro encontramos a presença de lábio. Lábio é um anel de tecido conectivo que amplia a superfície articular. Nesta peça, estamos observando o lábio do acetábulo. E na articulação do ombro, observamos um anel ao entorno da cavidade glenoide. Este anel denominamos de lábio glenoidal. Obrigado pela atenção de todos. Se você gostou do vídeo, deixe a sua curtida, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para receber novos vídeos. Muito obrigado pela atenção de todos. Um forte abraço do professor Gustavo Cura.